E aí, pessoas, estamos aqui para discutir um assunto polêmico, educativo, que é o tecnicismo. Gente, o tecnicismo, né, ele é muito conhecido no Brasil, principalmente na década de 70, 60. Se falava bastante desse estilo de educação. Bom, gente, voltaremos ao século XIX. Auguste Comte, positivista, filósofo, né, que entre outras coisas falava que o futuro estava na educação e era a ciências exatas, é óbvio, né, gente? Para quem pensa em ciências humanas, né, gente? Né? Ciências humanas, né, a gente dispensa, né? Segundo Comte. Mas, pessoas, esse pensamento do positivista, ele vem aqui na República do Brasil, né? Olha a bandeira do Brasil, ordem e progresso, né? Vamos progredir, né, gente? Você tem ali no século XX o Fordismo, né? A linha de produção, né, gente? Né? As ciências exatas dominando o mundo. Será que o Comte tinha razão, gente? Bom, gente, e as ciências humanas, né? Rechaçada ali. No Brasil, gente, nos anos 50, um educador, né? Anísio Teixeira, da Bahia, né? A ação da nova escola, né? Tentou propor ali uma educação ali mais humana. Então, houve um movimento de humanas no Brasil. Mas aí os positivistas, olha, sempre olhando torto, né, gente, para as ideias humanas, né, gente? E se a gente avançar mais um pouquinho, gente, em 1956, entra um presidente no Brasil chamado Juscelino Kubitschek. Aquele cara lá que, aquela ideia mirabolante dele, 50 anos em 5, gente, o plano de metas, né? Do Juscelino Kubitschek. Ele é conhecido, gente, por construir Brasília, tá, gente, né? E não estou falando do carro, estou falando, né, da capital do Brasil, né? Gente, Brasília, né, aquele monumento fantástico, né? Se vocês olharem no vídeo, né, de época, vocês vão ver, tá lá. É um monumento, é belo até hoje, é ou não é? Quem construiu Brasília, gente? Foi lá os famosos arquitetos? Não. Foi os trabalhadores vindo do Nordeste, de vários lugares, migrando ali, procurando uma vida melhor, abandonando suas terras, dando suas terras quase de graça para o coronel do lugar, né? E tentando ali uma vida nova, tá, gente? Gente, o que não se não fala é que várias pessoas morreram naquela obra, tá, gente? E trabalhadores, tá, gente? E quem sobreviveu, gente, não tinha mais onde morar, porque o cara largou tudo para ir para lá, né? Para Brasília. E aí foi feito ali a tal da cidade satélite, que não estava no planejamento inicial, mas teve que ser feita, né, gente? Afinal, né, a gente tem que colocar algum lugar esse povo aí, né? É ou não é? Gente, Juscelino Kubitschek, né? Ele também tinha uma outra ideia de atrair as indústrias multinacionais para o país, tá, gente? O Brasil não tinha tinha alguma indústria aqui, tá? Mas é melhor de fora que, né, dá mais dinheiro, né? Vamos trazer de fora. Aqui depois a gente vê o que faz. E aí, gente, você começa a atrair essas indústrias, mas o que você não tem? Mão de obra especializada, né, gente? Lembra lá, Senai? Não tinha Senai ainda, tá, gente? Então, o governo teve que correr, gente, por uma coisa que não era até então essencial para o país: educar a população, dar educação gratuita de qualidade, gente. Não era uma prioridade do país, tá, gente? E aí teve que ser, tá, gente? Então, o governo, junto com as empresas, começam ali a oferecer alguns cursos técnicos, pessoas que vinham trabalhar, por exemplo, aqui em São Paulo, onde eu moro, tá, gente? Mas não sabiam ler e escrever, mas o importante, gente, é a pessoa, ó, usar a ferramenta, controlar a máquina, tá, gente? Ler e escrever seria uma coisa secundária, mas foi também, né, importante ser feito. E para isso chamaram um famoso educador, que está aqui nas minhas costas, Paulo Freire, tá, gente? Paulo Freire tinha um método fantástico de alfabetizar as pessoas em pouco tempo. Por que eu estou falando alfabetizar, gente? Você acha que
Gente, saber ler e escrever já era uma notoriedade nesse país na época, né? Mais de 40% das pessoas no começo dos anos 60 eram analfabetos, tá, gente? Né? 40 e pouco por cento, mais ou menos, né? Então, uma média de 60% em tese sabiam ler. Ou, na verdade, assinavam o nome, tá, gente? Muita gente não disse pra vocês, tá? E se você não sabia ler, você não poderia saber, você não podia votar, né, gente? Principalmente no período da ditadura militar, que se votava para presidente, você podia votar para locais, né, gente? Enfim, mas não chegamos lá ainda. Bom, então o Paulo Freire, gente, ele tinha um método de que olhar para a vida dessa pessoa e ensinar a partir do que essa pessoa entende como mundo, a educação. Ou seja, além de ensinar a escrever, ler e escrever, ele ensinava as pessoas a entender o mundo à sua volta. Aí, gente, aqueles positivistas lá, não, mano. A gente quer essas pessoas para trabalhar. A gente não precisa de gente para pensar, gente. Quem pensa é a gente. Essas pessoas só têm que trabalhar, né, gente? Não é isso? É assim que funciona. Aprendemos para trabalhar, não para pensar. Pensar, outros pensam por nós, né, gente? O mundo sempre foi assim, não é? Então, gente, Juscelino Kubitschek ali, acabou o mandato dele, alguns problemas políticos. Depois, no Brasil, entra Jânio Quadros, sai estranhamente, entra o seu vice, João Goulart. É deposto pela ditadura militar. Aí começa um tempo que alguns gostam, tá, gente, né? Meio controverso, por quê? Não temos muitas informações, né, gente, né? E aí, o que acontece? Aí, gente, começa a brincadeira, tá? Os militares, gente, já... Aquele governo já não gostava mesmo do pessoal de humanas, né? Gente, Anísio Teixeira da Bahia foi de bonde. Paulo Freire, gente, torturado, exilado, foi embora. Acabaram de ver que a ciência humana no país, né, gente? Não, vamos implantar o que dá dinheiro para esse país, o que dá progresso. Vamos implantar o ensino técnico nas escolas, né? Então foi feito ali, né, a reforma de base nos anos 70, conhecida, né, gente? Lá foi feito. E aí todos os alunos começaram a aprender ensino técnico, já saíram direto para trabalhar numa empresa, talvez multinacional, talvez não. Certo, gente? Errado. Vocês acham que tinha escola e curso técnico para todo mundo, gente? Não tinha, né? Não era para todos, era para alguns, tá, gente? Havia prova admissional, alguns passavam, outros não, né? E muita gente só queria saber ler e escrever para ter um emprego, tá, gente? Olha como que eram as coisas na época, tá? Então, quando se fala que a educação era melhor na época, ela não era para todos, tá, gente? Procurem aí, tá? Leiam um livro de história que vocês entenderão, tá, gente? Se ficarem nos panfletos e nos vídeos que o pessoal posta na internet, vocês não vão saber de nada. E aí, o que acontece? As empresas multinacionais lucrando horrores, tá, gente, né? Mandando toda lá o lucro deles para as matrizes lá de fora. Vocês acharam que o dinheiro deles vai ficar aqui, né? Aí ainda começa uma coisa boa para aquele governo, né? Começa o tal do milagre econômico, né, gente? E o mundo parecia estar tá uma uva, né, gente? Empresários brasileiros ganhando, né? Sobrefaturando obra, né? Começou a corrupção ali mesmo, né, gente, né? Ou você acha que a corrupção começou ontem, né? Começou há 10 anos, há 20 anos? Não. A corrupção já vem lá de trás, tá, gente, né? Aí, o que acontece? Chega uma notícia não tão boa, tá, gente? Tá? Fim do milagre econômico. Crise do petróleo no mundo. O Brasil, gente, o que possibilitou o Kubitschek a construir Brasília e outras coisas, a ditadura militar construiu um monte de coisas, foi empréstimo, dinheiro, tutu. Então, gente, quando as coisas estavam boas no milagre econômico, dinheiro chegava, mas emprestando, fazendo. Algumas coisas tinham que ser feitas mesmo, né? Mas emprestando e fazendo, gastando, ó, filé. O que aconteceu?
Se começa uma crise econômica mundial, ninguém te empresta dinheiro e você também não tem dinheiro para pagar, tá, gente? Então começa a aumentar ainda mais a tal da dívida externa que vocês conhecem aí tão bem nesse país. E aí o que ocorre, né, gente? O que ocorre, né? Começar um negócio chamado hiperinflação, tá, gente? E aparece um tal de arroxo salarial. Então o salário ele não é aumentado, tá, gente? As coisas começam a aumentar no país, mas o salário não aumenta, tá, gente? Né? É inflação. E lembrando, gente, as ciências humanas, nesse momento, elas não estão no país, tá? Então, apareceu uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, né? Que era mais para você respeitar as coisas do que você criticar alguma coisa. Porque a ideia era você respeitar, não era criticar, tá, gente? Então, direitos, gente, se o cara mal sabia ler e escrever, ele ia saber de direitos sociais, políticos, direito à liberdade? É claro que ele não vai saber, tá, gente? Né? Porque como o cara vai saber que ele perdeu alguns direitos se ele não é um leitor, se as ciências humanas não é uma realidade do país? Mas o que o ser humano percebe, gente? Ou mesmo o próprio animal? Como que um animal sobrevive? Quando você tem fome, você come. Quando você tem sede, você bebe. Vocês têm suas necessidades fisiológicas, gente. Isso é animal. E o ser humano, gente? Ele começa a ir no mercado, não consegue comprar mais as coisas que ele compra, né? Então o salário dele começa a ficar defasado. Aí aumentam umas coisas que já vinham acontecendo antes, tá, gente? Mas muito mais que a tal da greve, tá, gente? Então, as greves vão se intensivando ali, principalmente no final dos anos 70, começo dos anos 80, vai se incentivando. Por quê? Porque, gente, ninguém é besta, sabe? Se você não precisa entender das ciências humanas, alguém ter te explicado alguma coisa, que você está sendo lesado, tá, gente? Então, foi retirado do Brasil as ciências humanas, mas não a humanidade das pessoas, tá, gente? Então, de alguma forma, o ser humano ele consegue resgatar a humanidade dele, né? Então, começa as greves. Lembrando, gente, a greve quem faz não é o político. São os trabalhadores reivindicando o quê? Condições melhores de trabalhar, tá? Que fique muito claro. Se alguém discordar, que leia a história. Se não quer ler a história, gente, concorde com as pessoas que falam um monte de coisa mirabolantes na internet e nem elas mesmas às vezes leram um livro, tá? Sobre história. Bom, aí o que acontece, gente? Mas aí, professor, você está desviando do assunto e o tecnicismo. Ah, gente. Lembra, as empresas estavam ganhando horrores, né, gente? E aí, gente, se vocês procurarem nas estatísticas do analfabetismo no Brasil, vocês vão ver que essas décadas, mesmo com o milagre econômico, com essa educação tecnicista, o analfabetismo ele não caiu tanto, né? Mas a educação ela teve uma melhora. Porque como é que ela melhora sem as pessoas só saberem ler e escrever, gente? Pensem nisso, tá? Tem alguma coisa errada aí, né? E aí, gente, o que acontece? Final dos anos 70, gente, o governo, se você não tem poder político, você não consegue se sustentar, gente. Isso é histórico, não é só no Brasil. Então, gente, começou a dar fraquejada, começou a anistiar as pessoas que eles expulsaram um tempo atrás, né? Pessoas começaram a voltar com seus ideais, com seus pensamentos, né? Aí, gente, começa a ter um problema na educação tecnicista que é o seguinte: quando essas empresas chegaram no Brasil, foi dado a elas um monte de isenção de impostos, tá, gente? Então, uma empresa multinacional que ela chega no seu país, gente, ela quer ter lucro. Nem todas, a maioria, gente, quer mão de obra barata. Agora, se você pensa assim, pessoas fazendo greve, querendo direitos, tem que pagar direito para essa população, gente. O bom era quando eles recebiam salário, né? E estava bom para eles, estava bom para a empresa que estava ganhando, né? Para que direitos? Para que
né? Qualquer outra coisa que não seja o salário e que o salário seja muito baixo. Então, gente, as indústrias começaram a ir embora daqui, tá, gente? Né? Já nos anos 80, muitas empresas já começaram a ir embora e foram de bonde até nos anos 90, tá, gente? Então, começaram a abandonar o país, já que não tinha o lucro que eles queriam mais, né, gente? Por N motivos, né, gente? Né? A gente sabe como é que é o mundo dos negócios. Gente, e com a volta desses educadores para o Brasil, a ditadura foi acabando, né? Acabou, né? Sem poder político, ou você pede para sair ou você leva um chute na bunda. Então, o governo militar, ele não esperou o chute da bunda, ele saiu antes, tá, gente? Então, fica aí, né? A dica para quem não lê história. Aí, gente, começou a se especializar a educação. Então, você tinha lá um professor de magistério que ensinava um monte de matéria, tá, gente? Então aí você começou a ter vários especialistas de cada matéria, que é o certo até hoje, tá, gente? Imagina se você for um dentista e ele não ser formado em dentista, né, gente? Você aceitaria fazer uma operação no dentista que não é dentista? Pense aí. E aí, houve uma reconstrução, tá, gente? Com essas empresas multinacionais dando de bonde indo embora, gente, qual que é o motivo dos cursos técnicos? Se boa parte dele foi investido do dinheiro do governo, dinheiro do povo, foi investido o dinheiro do povo para a educação, não tem mais serventia e foram minando, tá, gente? Então, os cursos passaram a ser feitos por escolas técnicas, tá, gente? E aí a gente vai começar a entrar na segunda parte da nossa história, tá, gente? Então, gente, acabou o ensino técnico no Brasil nessa época. Aí, de repente, chega 2024, 2025, a escola quer reimplantar esses cursos. Gente, esses cursos que tinham muita ligação com o governo passaram a ser ofertados por muitos anos no Brasil por empresas privadas. E fazer curso no Brasil, gente, virou um grande negócio. Então você vender curso, você faz parte de um grande negócio, né? E aí, gente, paga quem pode pagar, né? Existem cursos gratuitos, existe, mas boa parte disso está na mão da iniciativa privada. E aí entra o Estado, tá, gente? O Estado, ele começa a ofertar cursos técnicos, tá? Começa a utilizar plataformas de informática que não são gratuitas, gente. Quem são essas empresas? Equipamentos que entram na escola de alguma empresa. Quem são essas empresas que estão fornecendo essas coisas para a escola, gente? Qual que é a ligação disso? Obviamente, gente, isso daqui não é escondido, estão nos editais da prefeitura, tá, gente, né? Obviamente, quem compra e contrata, tá tudo lá registrado, né? Ninguém é tolo. Mas por que que isso não é dito, né? Em reuniões, né? Sempre é dito cobrança aos professores, né, gente? O professor é um grande culpado. E aí, gente, semelhante com a ideia do tecnicismo no Brasil atualmente, foi que no passado o tecnicismo ele entrou e as ciências humanas saíram. Por que não saíram totalmente dessa vez, gente? Porque está na LDB, tá, gente? Porque se não tivesse lá, fosse obrigado você a ensinar história, geografia, filosofia, sociologia e arte, que também entra de bonde nessa daí, gente, né, e outras matérias, o Estado não gostaria de ensinar, tá, gente? Essa que é a verdade. Então, com reduzido, gente, 35% em média por exemplo, de professores de humanas nas escolas públicas do estado de São Paulo. Gente, aumenta as aulas de exatas, principalmente a matemática. Implanta mais cursos técnicos, tá, gente? Nada contra o professor de ensino técnico, que são um profissional como eu. Mas pensa assim, gente, por que a gente que é especialista em uma disciplina,
é obrigado a estudar pedagogia? Há um motivo por isso, tá, gente? Né? Estamos trabalhando como seres humanos, tá? E quando você tira a pedagogia da educação do professor, você está tirando dele a ideia de olhar muitas vezes o aluno com outros olhos, tá, gente? Então, gente, se reduziu a educação de humanas no estado de São Paulo, como tinha reduzido antes, tá, gente? Aí eu incentivo o curso técnico. No passado, gente, você tinha mais oferta de emprego do que profissionais. E dessa vez, temos mais oferta de emprego do que profissionais? Esses cursos realmente não têm o objetivo de dar lucro para essas empresas que vendem cursos? O que você acha? Deixe seu comentário. Caso comente, gente, eu não respondo nada sobre política partidária. Fui.